Se esse vídeo chegou até você, é porque era pra ser. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante pra te passar, porque eu sei o quanto tem sido difícil e o quanto as coisas não têm saído da forma como você esperava que elas sairiam. E por isso que o universo, Deus, o que você acredita, ou se você também não acredita, tudo bem. Acho que cada pessoa tem o seu momento, sabe? De passar, né? Por provações e dúvidas sobre a própria espiritualidade. Mas eu tô aqui pra te falar que tá tudo bem, que você tá perto. Eu vim aqui pra te falar que você tá perto, sabe? Que você tá perto de conseguir o que você quer. Independente do que isso seja. Sabe uma coisa engraçada que acontece com a gente, ser humano? É que quando a gente tá perto de atingir uma coisa que a gente quer, a gente acaba se sabotando e acaba, de certa forma, sendo sabotado pela vida, pelo universo, pelo processo que a gente está passando. Então, sabe, às vezes você tem o sonho de comprar uma casa, por exemplo. E daí quando você tá próximo de conseguir o dinheiro para comprar essa casa, ou quando você tá próximo de alavancar o seu negócio que vai te trazer o dinheiro que você precisa, acaba que alguma coisa dá errado, sabe assim? Alguma coisa sai do seu controle. E nesse exemplo que eu dei, né, sobre a casa, o que fica marcado para essa mensagem de hoje é que você tem que aprender a se sentir merecedor de verdade. Porque esses testes eles vão continuar sendo feitos. Você vai continuar tendo uma barreira, um teto de consciência, onde que quando você está quase passando por ele, ele vai te testar. A gente tem aqui a carta do Pajem de Copas. Essa cartinha falando que você precisa fazer com que o seu sonho se torne algo natural. Que o sentimento de você alcançar o que você quer, independente do que isso seja, se torne algo natural. Não se torne algo maçante, sabe? Não pode colocar você numa posição inferior. Você tem que aprender a deixar os seus desejos e tudo que você sabe que você precisa sentir, né? Porque quando a gente está falando de manifestar alguma coisa, seja um emprego, seja uma conquista material, seja um negócio, você precisa se alinhar energeticamente com isso. A carta do Pajem, ela vindo aqui, me traz uma sensação de que muitas vezes você, quando começa a integrar um desejo em você, quando você começa a entender o que é o conceito de mudar a sua vibração, porque a gente precisa mudar a vibração para conseguir o que a gente quer, eu vejo que você ainda coloca os seus desejos num pedestal. Você ainda se sente inferior àquele desejo, sendo que o sonho daquele desejo é que você se torne igual a ele, que você se torne uma onda só, que vocês entrem numa frequência só, assim como é o seu sonho também. Só que a gente acaba entrando nessas besteiras de acreditar que a gente está inferior ou que a gente está sendo esmagado por esse desejo, porque às vezes ele é grande, né? Às vezes esse desejo ele é muito grande, às vezes você pensa assim, cara, eu quero manifestar R$1 milhão com o meu negócio. E daí você começa a pensar naquilo, cara, R$1 milhão, isso é muito dinheiro, tipo assim, R$1 milhão é o dinheiro que 3 gerações passadas fizeram, sabe?
E você fica pensando isso, e você também já consegue entender que se você não mudar a forma como você pensa e se sente e age, você não vai manifestar esse R$ 1 milhão, sabe? Então aqui é um convite para que você pare de se colocar inferiormente ao que você deseja. Que você aprenda a se tornar um bom amigo do que você deseja. Que você aprenda a se escutar. Em vez de você ficar forçando, até me sentir à vontade para relaxar aqui, em vez de você ficar forçando que você entre na vibração do seu desejo, quando o seu corpo, na verdade, ele está demonstrando ansiedade, ele demonstra medo. Por que você não está acolhendo o seu corpo primeiro? João, mas eu tô cansado da minha situação, eu quero mudar isso logo. É difícil pra mim continuar na mesma vida que eu tô. Eu te entendo. Eu te entendo. A carta do Page também fala pra mim que você tá querendo buscar novas emoções. Você quer se divertir de novo. Você quer ser um pouco mais bobo, sabe? Você quer poder enxergar oportunidades onde não tinha antes. Porque a sua cabeça estava fechada. Ou porque você estava perto de pessoas que não te expandiam. Mas hoje você pode deixar isso para trás. Agora você pode fazer isso. Você pode começar a visualizar o que você quer e começar a pensar nessa realidade onde eu tenho esse meu desejo, seja o dinheiro, seja a casa, seja o carro, seja o emprego, seja a pessoa que você deseja. Como o meu corpo se sente nessa timeline, sabe? E você começa a levar o seu corpo junto com essa visão. Eu mesmo, por muito tempo, visualizei muito, sabe? E eu imaginava, eu fazia afirmações, e eu ficava nessa de eu quero isso, eu quero aquilo, esse é o meu desejo e tal. Mas muitas vezes eu esquecia que o meu corpo ia junto, sabe? Eu esquecia que no dia que eu conquistasse o que eu queria, o meu corpo ia estar lá. O que eu quero dizer com tudo isso é que você pode sim ter desejos e que você precisa ter desejos. Mas quando você estiver fazendo todo o processo de mudança vibracional e de visualização na sua mente, que você também leve os 5 sentidos. Que você também comece a imaginar não só uma imagem na sua cabeça, mas que você comece a projetar o cheiro que tem dentro do carro que você quer, da casa que você quer. Como é o cheiro? Como que é a textura do banco do carro? Como que é a textura da parede? Como que é o piso do chão da casa que você quer comprar? A verdade é que por você ter passado por algumas experiências, principalmente dos seus 4 até os seus 15 anos, acabou criando uma memória emocional dentro de você, que vem sendo carregada até hoje. Então, engraçado que quando eu falava de integrar os 5 sentidos agora há pouco na visualização, saiu aqui a carta da Lua, uma carta que fala sobre os sentidos, que ela fala sobre nossos desejos mais profundos, mas ela também fala sobre padrões emocionais. Então você entende que muitas vezes você não consegue visualizar tanto na forma de imagem ou filme mental, tanto na forma de 5 sentidos dos seus desejos, porque isso traz para você um bloqueio inconsciente. Isso traz para você um sentimento de que você não consegue se enxergar, você não consegue se sentir merecedor de viver uma realidade que ela é desconhecida. Porque tudo que você sabe até agora é algo conhecido. A sensação de você estar na sua casa, muitas vezes a casa que você mora desde sempre, com as mesmas pessoas, com os mesmos padrões,
com a mesma rotina, com os mesmos objetivos. Você entende que, tipo, tudo isso que tu vem passando carrega uma bagagem emocional? Só que agora é o momento de deixar isso embora. É o momento de você ser leal a você mesmo. Se você deseja ter uma casa com 2 quartos enormes e uma sala linda e uma cozinha maravilhosa, você não pode carregar a bagagem emocional de sempre ter vivido numa casa pequena, de ter vivido numa casa onde mal tinha lugar para você, sabe? Então é uma mensagem super poderosa aqui, super poderosa, que tá falando sobre um reajuste vibracional na vida de vocês. Vocês estão num momento de limpeza. É um momento de limpeza agora. É um momento onde você está se alinhando, não superficialmente, não só mentalmente, mas emocionalmente com o que você quer. E é tão bom esse sentimento, sabe? Quando você consegue integrar suas emoções junto com o que você deseja. Porque se você chegou nesse ponto e chegou nesse vídeo, é porque você já sabe que o resultado é uma questão de tempo, é uma questão de disciplina. É só uma questão de tempo e disciplina. Você já não tá mais na mentalidade de assim, pô, eu desejo ter um carro, eu preciso de 50 mil para esse carro. Daí você vai manifestar isso, você quer manifestar isso. E daí você fica ansioso, e você fica pensando, cara, cadê os 50 mil? Ou cadê o dinheiro que falta? Meu Deus, eu não acho o carro que eu quero na concessionária. E você fica nessas ansiedades, assim, pra manifestar. Mas acabou isso, porque você já entendeu que você não tem controle sobre como vai se manifestar. A única coisa que você tem controle é sobre como você vai continuar sendo. Eu vou falar mais uma vez, para você ouvir bem. Você não tem controle sobre como vai se manifestar. Você apenas tem controle sobre como você vai continuar sendo. E é isso que determina tudo. É isso que muda tudo. É isso que muda todas as coisas. É você começar a olhar para a sua manifestação, para o seu aumento de vibração, para o seu aumento de energia, para o seu aumento de clareza mental, não como uma simples manifestação. Não como uma simples manifestação. Você não está tentando materializar algo. Gente, que poderoso isso. É maravilhoso falar isso. Você não está tentando materializar algo. Você está tentando se sentir bem. Você está tentando ser você mesmo. Então, o convite que eu tenho para te fazer, e a mensagem também que eu tenho aqui para ti, é que você aprenda a trazer para o seu corpo o que você deseja. Que você aprenda a realmente se desprender, sabe? E eu sei que não é uma coisa fácil, tá? Eu sei disso, é um processo que todos nós passamos. Porque é muito difícil você ser alguém que vibra alto se você não tá tendo uma recompensa. E daí a gente entra num ponto que é como a nossa mente ela é condicionada, e principalmente nos dias de hoje, né? A nossa mente recompensada por dopamina, enfim, esse assunto todo das redes sociais e tal. Mas esse que é o ponto, né? A gente está condicionado a sempre querer um resultado para continuar, como se a gente precisasse de uma validação do externo. Só que se vocês pararem para observar isso, é muito injusto com vocês mesmos. Vocês esperarem sempre uma validação para poder ser alguém
que você ama, para ser alguém que merece as coisas, eu não acho justo. E assim, eu não tô falando que eu consigo fazer isso a todo momento, mas é uma prática. Então, quão injusto é, né, você esperar que as coisas saiam da forma que você quer e que não tenha nenhum empecilho e que você... eu desejo um carro. Daí amanhã você acorda e daí aparece um carro com laço na frente da sua casa. E daí vai aparecer um estranho falando: olha, eu vim aqui te dar um carro, Deus tocou meu coração. É impossível isso acontecer? Não é, nada é impossível. Só que isso vai acontecer para uma pessoa, duas, entendeu? Mas para seres humanos comuns que têm traumas e padrões emocionais, você vai ter que ficar no sonho de comprar aquele carro, por exemplo, persistindo nele, juntando dinheiro nem que seja pouco. Então você entende que é uma questão muito mais de persistência, que é uma questão muito mais de você trazer emoção pro seu corpo, cada vez mais, até que vai chegar um ponto onde você não vai mais ver uma separação entre a linha do tempo que você já tem o carro e a linha do tempo atual. Vai chegar um momento, eu tô mostrando as cartas para dar um exemplo, né? Vai chegar um momento onde essas duas linhas do tempo vão começar a vir juntas, metaforicamente, né? E vai chegar um momento onde você já não vai mais estar separado do que você deseja. Você vai ser só um. E é aí o momento que a mágica acontece, que as coisas se manifestam mesmo, que um dinheiro inesperado entra, que você acha o carro que você queria da forma que você queria, que a pessoa vem e se declara para você. É o momento que não existe mais uma separação mental, emocional e espiritual do que você quer. E esse é o objetivo de tudo, basicamente. É você cada vez mais entrar numa afinação com o que você realmente é, né? E esse papo de assim, você só manifesta o que você é, ele é muito verdade, só que ele é confuso. Pelo menos pra mim, eu acho confuso. Tipo assim, você manifesta o que você é, daí ao mesmo tempo todos os filósofos, espiritualistas e budas falam: nós não sabemos quem nós somos, estamos tentando descobrir isso. Daí tu vai ver uma pessoa que canaliza seres de uma dimensão mais alta. Daí eles também falam a mesma coisa: nós não sabemos quem é o Criador, nós não sabemos quem somos, mas estamos descobrindo. Então você entende que é uma coisa que basicamente tudo fala assim: você não controla como as coisas chegam até você, você controla a forma como você anda na sua vida. Você controla e você se disciplina, tá? Porque eu também, assim, quando a gente fala assim, você controla o que você é, e daí a gente tá sempre numas piras tipo assim: tá, se eu controlo tanto o que eu sou, por que eu não sou o que eu desejo? E eu te respondo, como a carta da Lua falou, você traz padrões emocionais, você traz padrões mentais de tipo assim, aconteceu uma mínima coisa que saiu fora do seu controle e você já: eu sou insuficiente, eu não mereço ter nada, eu mereço morrer, eu mereço sumir, tudo na minha vida é uma mentira. Então você começa, tipo, cair de novo nos padrões antigos. Então, além de você controlar, principalmente você precisa se disciplinar. Porque até você tornar aquilo realmente seu, integrado, você vai estar repetindo. Então, você precisa aprender a disciplinar a sua mente. Você precisa treinar as suas emoções. Você precisa criar um filme mental do que você quer que sua vida seja. E você não vai criar o filme mental em um dia, cara. Muitas pessoas, inclusive eu, muitas vezes têm dificuldade até de visualizar, ou seja, de fechar o olho e imaginar. Pô, eu quero ter uma Lamborghini. Eu não sei porque eu uso tanto exemplo de carro, porque não é uma coisa tão minha, mas enfim, é o que tá vindo agora. Eu quero ter uma Lamborghini. Só que quando eu fecho o olho, eu não me imagino na Lamborghini. Eu não consigo ver essa imagem. Porque você ainda não tirou uma catinga mental.
da sua mente. Você ainda no fundo, tipo assim, a crença que você não merece, que você não é válido para ter uma Lamborghini é tão real que você não consegue imaginar estar fora dessa crença. Então, o ponto aqui que fica é: você precisa treinar essas coisas, treinar a sua mente, né? Aprender, além de acolher suas emoções, você aprender a transmutar elas. E você precisa criar filme mental, criar imagens mentais. A carta da lua também fala que você precisa fazer isso todo dia quando você está indo dormir. Ah, João, mas eu mexo no TikTok, eu fico mexendo em coisas aleatórias até eu dormir. Ok, no momento que você estiver pegando no sono, começa a visualizar esse filme mental, dessa meta. Quando você acorda, tocou o despertador ou você acordou, começa a imaginar o filme mental antes de você levantar da cama, antes de você fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular. Disciplina essa tua mente a visualizar, ela enxergar o filme mental e ao mesmo tempo você ir sentindo. Por isso que nesses momentos de mais vulnerabilidade de onda, porque o nosso cérebro estava em uma onda, ele, quando você acorda totalmente, ele vai para um outro tipo de onda. Mas quando você acorda e você está praticamente pegando no sono, que você está meio sonolento, meio lá e meio aqui, é o momento perfeito onde você consegue visualizar aquilo e você começa a fazer uma pegadinha com a sua mente, ou seja, você vai começar a trazer aquela imagem com mais realidade, ou seja, você vai começar a sentir no seu corpo. E é esse o objetivo. O objetivo final da manifestação é você ter uma visualização na sua cabeça e aquilo te despertar um sentimento tão grande que você vai agir de acordo com aquilo. Então, o que é a pessoa ser muito falastrona? Ou ela ser muito ilusionista, ela ser muito delulu no sentido ruim. Porque eu acho que delulu é muito bom e é necessário para você ter alguma coisa. Mas é aquela pessoa que tem ela quer ter as coisas, mas ela não consegue visualizar a ponto de sentir. Irmão, no momento que eu penso que eu quero construir o meu império, que eu quero construir o meu negócio, que eu penso que eu quero atingir uma vida milionária, e eu sinto isso, eu vejo na imagem eu ajudando quem eu amo, vivendo onde eu quero, comprando o que eu quero, sem precisar olhar pro preço, podendo ir no mercado e gastar o valor que eu quiser. Como que eu não vou tomar ação com isso, entendeu? Esse é o ponto que as pessoas falham. Talvez esse seja o ponto que você está falhando. Você não está conseguindo visualizar a ponto de sentir e daí a ponto de agir. Eu não estou falando que são coisas separadas, mas a sua visualização não está concreta. Ela não está sendo real para você. Você está se enganando se você não sente nada visualizando. Se você não sente pelo menos uma pequena motivação de fazer uma pequena coisa depois que você visualiza. E pra mim, por exemplo, pra mim, é um processo que ele foi muito demorado. E ele é meio lento ainda, sabe? Pelas minhas condições, pelo meu background. Tipo, só que depois que eu comecei a visualizar todos os dias, com muito mais frequência, né? Durante o meu dia, eu fui lembrando mais o que eu realmente quero pra minha vida, que minha situação externa não me define e que isso é só uma realidade que tá aqui pra me enganar e pra me mostrar o que eu realmente estou visualizando na minha cabeça. Então, eu não conseguia fazer isso, de visualizar e sentir, e principalmente eu não conseguia agir, eu não conseguia ter um senso de movimento na vida, eu não conseguia desestagnar, eu estava estagnado. Só que no momento que eu comecei a colocar mais a minha visualização em prática, e realmente no começo você não vai sentir nada, vai ser difícil até visualizar, você vai ter que focar mesmo para conseguir visualizar. Só que um indicador de que está dando certo é que você acorda todo dia, não com mais energia, mas com mais motivação, mas que você começa a naturalmente tomar mais ação. A ação em direção ao que você quer se torna menos resistente, ela se torna mais fácil. Você começa a perceber que você está mais assertivo, você começa a ficar melhor naturalmente naquilo que vai te aproximando da visão. Então esse é um grande indicador aí para você saber que você está perto do que você quer.
Então eu espero que esse vídeo aqui tenha conseguido te abrir um pouco a mente e te trazer um pouco mais para esse lugar de consciência de que você precisa continuar, que às vezes a sua realidade externa vai estar horrível e geralmente a gente cai, eu falo isso por experiência própria, a gente cai num fundo do poço jamais visto porque é a vida falando pra gente que a gente construiu isso até agora. Dói aceitar isso, né? Que você construiu isso que você tá vivendo. Dói, né? Vamos lembrar só mais de uma coisa aqui, uma frase que eu escutei do Luke Belmar. O pobre e o rico, os dois construíram aquilo pra eles, mas só o rico tem a coragem de admitir.